Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast, A Palavra do Evangelho. Hoje nós iremos conversar sobre a suficiência de Cristo e como que a dependência do Espírito Santo e da palavra dele fazem total diferença na nossa vida. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Esse episódio será dividido em duas partes, então eu irei falar sobre a suficiência de Cristo hoje e na semana que vem nós iremos conversar sobre o Espírito Santo e como que ele nos guia durante a nossa vida cristã. Gostaria de começar lendo lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Essa passagem ela é muito conhecida no meio cristão, mas eu gostaria de pedir que você realmente preste atenção em cada palavra que será lida aqui. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, nessa passagem, ele nos ensina uma lição muito preciosa e que por muito tempo eu ficava meditando nessa passagem em muitos momentos e processos da minha vida. E hoje o Senhor me deu entendimento, mas isso é algo que nós, como cristãos, precisamos estar desenvolvendo e, como Paulo diz, aprendendo a estarmos contentes em toda situação. Só que o que eu quero compartilhar com vocês aqui é o segredo disso. Como que eu posso estar contente na bonança, quando tudo está indo bem, mas também estar contente na tribulação, quando as ondas do mar são muito bravas. Como que eu posso estar contente quando na minha despensa não tem nenhuma comida para que eu me alimente? E como que eu posso estar contente quando eu tenho fartura de alimento? O segredo para tudo isso se encontra na última frase do versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo está dizendo que realmente viver nessas situações, passar fome ou estar sofrendo tribulações na nossa vida não é algo muito legal, que nós realmente possamos celebrar. Porém, o contentamento, você estar satisfeito, não vem de você mesmo e muito menos das circunstâncias, já que elas não vão bem. O contentamento e a suficiência vem de Cristo, que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E olhando para a nossa realidade, para o nosso coração humano, quantas vezes nós relutamos com Deus, tentando tomar o controle da situação ou tentando buscar outras maneiras de nos satisfazer ou satisfazer a nossa alma. Contudo, que a palavra de Deus nos lembra, o que ela nos exorta, é realmente que a única lugar em que nós podemos encontrar essa suficiência, essa completude, está em Cristo. Ele é o único que é capaz de preencher o vazio do nosso coração. E ele preenche de tal forma, de tal maneira, que estando nós passando por circunstâncias boas ou ruins, por vales ou montanhas, ele continua conosco e a presença dele continua nos sustentando. E como eu disse anteriormente, em muitos processos da minha vida e até mesmo hoje em dia, esse versículo fala ao meu coração de uma maneira muito forte. Porque como é possível eu viver em uma situação desagradável? Como é possível que os discípulos, que os apóstolos estivessem presos em uma cadeia e eles continuassem alegres, continuassem bendizendo o nome do Senhor em meio a tais circunstâncias? E isso realmente me choca, me preocupa, porque eu falo, o que está acontecendo?
Por que que eu, e muitas vezes não é nenhuma situação tão ruim assim comparada à que os apóstolos viviam, eu vivo reclamando? E isso é porque nós não estamos buscando Cristo como a solução para isso. Nós não estamos buscando a nossa satisfação, o nosso contentamento em Cristo. E Paulo, ele também não nasceu sabendo disso, ele não nasceu sendo completo, mas ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E isso não será aprendido do dia para a noite, e muitas vezes nem de um ano para o outro. Talvez isso demore décadas para que nós realmente aprendamos e cresçamos nisso, ou até mesmo isso leve mais do que isso. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos continuar buscando a suficiência de Cristo, estarmos contentes nele, independente de toda e qualquer situação. E nós podemos buscar isso no dia a dia, não é algo irreal, não é algo distante de nós. Nós podemos buscar isso através da sua palavra, através da oração, e não apenas a oração quando nós fechamos a porta do quarto, mas a oração no dia a dia, a oração em espírito, quando nós falamos com Deus, ainda que nós estejamos trabalhando na rua, no carro, onde quer que nós estejamos. Nós podemos buscar isso através do louvor e da adoração, como Paulo e Silas fizeram quando estavam na prisão, como eles continuaram louvando e adorando a Deus por quem Ele é, independente de qual fosse as suas circunstâncias. E aqui nós vemos algo muito interessante, que é o fato de que eles não se preocupavam. Eles não se preocupavam porque eles sabiam que Cristo era o Senhor deles, que eles já não mais serviam ao diabo, que eles não mais serviam às suas vontades, mas que eles estavam debaixo das mãos do Senhor e do cuidado dele, independente de qual fosse a situação. Eles sabiam do poder e do Deus que eles serviam, eles conheciam esse Deus. Por isso que ele diz: eu posso passar por tudo por meio daquele que me fortalece, porque essa força para passar por isso não vem de mim, ela vem de Cristo. Até mesmo Deus fala, né, a Paulo, que quando nós somos fracos é que nós estamos fortes, porque é aí que nós dependemos de Deus, é aí que nós vemos o quão miseráveis e pecadores nós somos, quanto nós dependemos da graça, da misericórdia dele. E se não fosse por isso, a gente nem aqui estaria. Então, o segredo que Paulo diz nessa passagem, o segredo para estarmos satisfeitos em Cristo, para a completa plenitude, é a dependência nele, é a dependência em Deus. É nós sabermos que, independente da circunstância, ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo soberano. E é por isso que existem muitas pessoas que são ricas, possuem fortunas, mas que ainda assim são infelizes. Tem a casa dos sonhos, tem o carro dos sonhos, tem tudo aquilo que é luxuoso, tudo aquilo que tem ouro, tem realmente todos os bens materiais possíveis, tudo de melhor que é material. Mas ainda assim, essas pessoas são infelizes, elas não têm sucesso, e não pensem que sucesso está ligado a fortuna, dinheiro ou bens materiais. Não está. Mas por isso que essas pessoas são infelizes. E por outro lado, é por isso que muitas vezes existem irmãos e irmãs nossos em tantas partes do mundo que podem não ter uma casa que não esteja nem arrumada direito, mas que lá dentro a unção de Deus está, que lá dentro há uma paz, que a pessoa que mora ali dentro, ela vive em completude com Deus, ela vive em paz, ela consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, independente da situação financeira ou até mesmo dos bens materiais que ela tem ou não. E isso vem da dependência do Senhor. A diferença entre essas duas pessoas não é a fortuna ou o dinheiro que uma tem e a outra não, mas sim a dependência, a posição do coração delas diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Uma declara Jesus como o seu Senhor e Salvador e dorme tranquilo porque sabe que tudo posso naquele que me fortalece. E outro não tem Jesus como Senhor e serve a seus prazeres, serve a outros deuses e não tem paz de espírito. Por quê? Porque não depende do Senhor, não tem um coração rendido a Ele.
Então a minha motivação ao gravar esse episódio é justamente isso, que a gente venha buscar mais o Senhor e realmente estarmos completos nele, buscar mais a satisfação nele, de que independente da circunstância que nós estejamos, que nós venhamos confiar nele e saber que tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa que eu vou ter tudo que eu quero, mas que aquele a quem eu mais preciso, que é Cristo, estará comigo em toda a trajetória. Se você foi edificado por esse conteúdo e realmente abençoado, compartilha com mais alguém. Não se esqueça de mandar para alguém que precisa ouvir isso. O evangelho precisa ser proclamado e nós que somos salvos, nós que somos cristãos, estamos aqui para fazer isso. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @palavra do evangelho_, e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!